Amém? Então vamos estar dando início agora, ao nosso segundo estudo no livro A Devoção Trinitária de John Owen, pelo Sinclair Ferguson. E como a gente já tinha falado, nós estamos no capítulo 1 do livro, tá? Nós vamos estar encerrando esse capítulo hoje. E esse capítulo ele é um pouco mais biográfico, é mais para apresentar a vida do John Owen, quem ele foi, qual a sua importância, né? Por que nós devemos aprender sobre a vida desse homem, mas principalmente sobre aquilo que ele escreveu, tá? Então nós vamos estar concluindo hoje essa parte biográfica. Para a próxima semana nós partimos então para falar sobre a visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e como que nós temos o privilégio de ter comunhão com Deus, com cada uma das pessoas da Trindade. Então vamos lá. Semana passada a gente separou a vida do Owen em 3 pontos. Primeiro nós vimos ali do seu nascimento até Oxford, né, até ele sair de Oxford lá, sua juventude, a sua formação e tudo mais. Depois nós falamos sobre a saída dele de Oxford por causa dos problemas do arminianismo, do William Laud, ali em Oxford, na universidade. Ele sai para ele ser capelão do México, né, e ser tutor. Então nós vimos a segunda parte. E depois nós vimos a terceira parte, que é quando explodiu a guerra civil na Inglaterra, e então o John Owen teve que sair do seu trabalho como capelão, porque o Lorde que ele servia era a favor da monarquia, do rei. E o John Owen era a favor do parlamento, dos puritanos. Então ele sai ali e ele vai para Londres, né, para casa de alguns familiares. E aí a gente viu como ele entrou no ministério pastoral, ele passou por 2 ministérios pastorais, e então até a morte do rei Charles I, quando ele foi executado, tá? Então nós paramos aí. Hoje nós vamos dividir o resto da biografia do John Owen em mais 3 aspectos, nesses mais 3 aspectos. Quais são? Primeiro, essa primeira parte que nós vamos comentar hoje é um pouco maior. Nós vamos falar sobre, a partir do momento que John Owen conhece o Oliver Cromwell até a morte do Oliver Cromwell. Nós vamos ver, isso é basicamente 10 anos da vida do John Owen, é um dos 10 anos mais produtivos dele, tá? É quando ele conhece o Oliver Cromwell. Segundo, nós vamos falar depois da morte do Cromwell, a restauração da monarquia. Nós vamos ver aí um tempo de perseguição que o John Owen passou quando ele foi expulso, né? Quando ele saiu do ministério junto com 2.000 pastores puritanos também. E terceiro, nós vamos ver então o último pastorado e os últimos anos de vida do John Owen. Provavelmente esse estudo vai ser mais curto do que o da semana passada, porque nós já estamos pegando ali a parte final da vida do John Owen, tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos falar então do contato que o John Owen teve com o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, se você nunca estudou sobre ele ou nunca ouviu falar dele, ele foi um importante líder militar, puritano e político ali na Inglaterra, né? Até hoje em dia, o Oliver Cromwell ele é considerado, para muitas pessoas, ele é um grande herói da liberdade e tudo isso. Ele dirigiu os puritanos, ele conseguiu vencer, através do parlamento, dos seus exércitos, o exército do rei, né, do Charles I, e para muitas outras pessoas ele é um grande vilão da Inglaterra, né? Ele é um grande inimigo ali da Inglaterra. Inclusive, quando restaurou a monarquia, ele já tinha sido morto, né? Então desenterraram o corpo dele e aí deixaram ele público ali para poder o pessoal ver como uma forma de desprezo pelo Oliver Cromwell. Então ele é esse cara que ele é amado por muitos e odiado por muitos. Mas a verdade é que naquele período, em 1649, depois da Guerra Civil ali da Inglaterra, ele era considerado como um grande homem, um grande líder. Ele começou simplesmente como um membro do parlamento, né? Ele participou ali das conversas com Charles I, dos problemas com Charles I, querendo colocar o arminianismo e o anglicanismo a todo vapor ali na igreja da Escócia. Então o rei pede ajuda do parlamento e o parlamento não aceita a maneira como o rei quer colocar as coisas, né? Lembrando que a Escócia ela é presbiteriana. E os puritanos, eles estavam, na sua teologia reformada, né? Eles estavam muito próximos do presbiterianismo da Escócia. Tem até gente que diz, Marshall Lloyd Jones é um deles, né? Marshall Lloyd Jones diz que um puritano em essência, ele é um presbiteriano. Isso é o que o Marshall Lloyd Jones comenta. Então, os parlamentares puritanos, eles estão muito mais próximos doutrinariamente da Escócia e do que a causa da Escócia, do que a causa do rei, quer invadir a Escócia, né? Quer vencer o exército escocês e querer dominar e colocar ali
o anglicanismo na Igreja da Escócia. Obviamente o parlamento se opõe ao que o rei quer, se coloca contra o rei, por diversos outros motivos, não apenas religiosos, mas o Charles I também ele governou de uma forma muito errada a Inglaterra, ele colocou muitos impostos, ele fazia o que queria ali, então estava cansando tanto de uma forma religiosa, como também de uma forma civil. Então havia muitos civis na Inglaterra que eram católicos, que também não era muito favorável à forma como Charles I estava fazendo ali na Inglaterra, tá? Então existe esse problema entre o parlamento e o rei. E o Oliver Cromwell, ele era parte do parlamento ali, ele era um membro do parlamento na época. Quando explode a Guerra Civil, então ele voluntariamente se coloca ali para estar no meio dos exércitos, para poder estar lutando contra o rei. E ele começa a agir com estratégia, com inteligência, né, no meio das guerras, ele começa a subir rapidamente como um grau de liderança nos exércitos puritanos ali. Então, depois de várias batalhas vencidas, né, Oliver Cromwell ele é colocado como o líder principal pela sua política, né, também, e pelas suas estratégias, ele é colocado como um dos principais líderes ali do exército parlamentar, a ponto de, depois deles prenderem o rei, depois deles dialogarem com o rei, depois do rei querer trair novamente a confiança dos parlamentos, não chegaram ao último estado, que é o julgamento do rei e a execução do rei. Tá? Então o Charles I ele termina sendo executado. Nós comentamos na semana passada que um dia depois do rei ser executado, o John Owen ele tem a oportunidade de pregar diante do parlamento. Oliver Cromwell não estava presente ali, como tem muita gente que diz. Pelo contrário, 3 meses depois, o John Owen prega de novo diante do parlamento. Aí sim, o Oliver Cromwell está presente. No dia seguinte dessa pregação do John Owen, ele vai na casa do general Fairfax, que também é um grande general ali pela causa puritana, pelo parlamento. E quando ele está esperando ali falar com o Fairfax, chega o Oliver Cromwell na casa com um batalhão, com uma galera, uma turma do exército, e Cromwell reconhece o John Owen, né? Então tem aquela parte histórica famosa, onde o Cromwell coloca a mão no ombro do John Owen e diz: "Você é o homem que eu estava procurando." E Owen responde: "Pode ter certeza que isso vai ser mais vantajoso para mim do que para você." E o Cromwell diz: "É o que nós vamos ver, né?" Aí chama ali o John Owen para o cantinho, eles vão para o jardim conversar, e o Cromwell ele faz um convite para o John Owen para seguir os exércitos ingleses para uma campanha militar na Irlanda, tá? Então entenda uma coisa, em 49, quando eles vencem, definitivamente o rei morre ali e é executado, existe ainda alguns problemas, algumas pessoas que estavam se opondo à forma como o parlamento inglês estava agindo, principalmente na Irlanda, na sua maioria católica, né? Como também na Escócia. Então o parlamento acha por bem enviar o Oliver Cromwell numa campanha militar para ir na Irlanda, né, para resolver essa situação, para conter esse pessoal que estava se opondo. Mas o Cromwell queria um capelão para poder ir junto com ele, para estar pregando para os exércitos e também para poder estar resolvendo alguns problemas na universidade de lá, né, na Trinity College, para poder estar ali organizando a universidade com uma teologia mais reformada e ver como é que eles poderiam fazer para avançar a causa do evangelho. Então, basicamente, tinha dois pontos principais. O primeiro era político, né, obviamente, conter ali o inimigo. Em segundo lugar, também aproveitar a oportunidade para poder avançar o evangelho ali na Irlanda. Como a maioria da Irlanda é católica, né? Então, obviamente, o objetivo do parlamento era tentar levar a reforma adiante também lá na Irlanda. E ele faz esse convite a John Owen para poder ele estar participando ali dessa campanha militar. E John Owen, ele não aceita de primeira. Ele recusa de primeira ali e fica por isso mesmo, né? Quando ele vai para casa, então o Oliver Cromwell envia o irmão do John Owen. O irmão do John Owen nessa época, que é o Philemon, ele fazia parte dos soldados do exército e ele iria para a Irlanda também para poder estar combatendo lá junto com o Oliver Cromwell, né? Então o Cromwell envia ele para poder estar persistindo ali com o John Owen. Outros ministros também conversam com o John Owen, aconselhando ele a participar dessa empreitada na Irlanda. A verdade é que o John Owen ele concordava com aquilo, né? Ele realmente concordava que fizesse uma campanha militar na Irlanda, né? Ele era a favor de espalhar a verdade da reforma e de conter os inimigos
da Inglaterra ali. O problema é que para ele fazer isso, ele ia ter que deixar o pastorado de lado e também deixar sua família de lado por um tempo para poder empreender nessa campanha. Ele não ia levar sua família para o meio da guerra, né? E ele também estava muito apegado ali, obviamente, ao seu ministério pastoral. Mas depois de muita insistência, inclusive de alguns ministros, então o John Owen ele aceita participar dessa campanha militar com Oliver Cromwell. Aqui é importante para vocês perceberem a aproximação que o John Owen começa a ter com Oliver Cromwell, que é o principal líder ali político na época, né? O principal líder puritano e militar na Inglaterra. Quando ele resolve tomar essa decisão, então Londres, ele vai para Londres, eles fazem ali um dia de ação de graça, né? Reúnem muitas autoridades famosas, políticos importantes, eles fazem um culto de celebração, e nesse culto de celebração o John ele é chamado para pregar, e prega junto com ele o Thomas Goodwin. Ali começa a ter aquele contato mais pessoal entre o John Owen e o Thomas Goodwin. Vocês percebem aqui alguns personagens importantes aparecendo, né? Então o John Owen prega, logo em seguida o Thomas Goodwin também prega diante de todo mundo. Depois do culto, da celebração, é oferecido então um jantar para todo mundo da cidade que estivesse ali comparecendo à celebração. Era tipo uma despedida para os exércitos que iriam sair com Oliver Cromwell. Aí sim, depois de uns dias, eles saem partes de Londres para poderem ir para a Irlanda, para poder resolver o problema que estava acontecendo lá. Essa parte da vida do John Owen é interessante porque ele sai da Inglaterra para chegar na Irlanda. Praticamente o dever dele era o seguinte: ele deveria servir como capelão. Isso significa que ele ia estar pregando para os exércitos, né? Os exércitos eram puritanos, né? Ele está realizando cultos e trazendo pregações para poder estar animando os soldados a confiar em Deus e tudo mais. Ele também está administrando a universidade lá da Irlanda. Eles iriam para a capital, para Dublin, e lá ele ia poder estar ajudando no Trinity College a fazer alguma coisa. Quando eles chegam na Irlanda, John Owen ele fica no castelo de Dublin, lá na capital da Irlanda, e os exércitos de Cromwell ele vai para outras cidades que está tendo esse motim, essa rejeição ao parlamento e a forma como a Inglaterra queria governar. Enquanto o John Owen está lá no castelo, ele começa a pregar para multidões, para poder muitas pessoas, né? Muitos irlandeses começam a se reunir para poder ouvir suas pregações, e ele começa a pregar todo dia. Diariamente ele começa a trazer pregações, e muitas pessoas se juntam para ouvir o John Owen pregar. Nesse momento, existe aqui uma parte da vida do John Owen que pouca gente comenta, né? Que é o desejo dele pela salvação de pecadores. Quando ele percebe a necessidade do evangelho naquele lugar, naquele país, né, onde eles estão reunidos, então ele até comenta, depois no sermão que nós vamos ler aqui daqui a pouco, a tristeza que ele sentia em ver as lágrimas dos irlandeses. Eles estavam ali para uma campanha militar, e o que o John encontra é uma multidão de pessoas que precisam ouvir o evangelho, tá? Necessitam do evangelho. Então ele está dando aquele suporte temporário para aquelas pessoas que precisam ouvir o evangelho. Enquanto isso, o Oliver Cromwell está marchando contra algumas cidades, e aí ele acaba acaba tendo o acontecimento histórico que marca o Oliver Cromwell de uma forma negativa, né? Eles chegam numa cidade que está ali murada, né? E eles estão resistindo à pressão do Oliver Cromwell, e ele chega com seus exércitos até que eles conseguem sitiar a cidade e invadir a cidade. Quando eles invadem a cidade, pela lei de guerra, era o quê? Quando eles conseguem invadir a cidade, conseguem começar a matar os soldados inimigos, o certo é a cidade se render. Mas, pelo que o Cromwell disse, a cidade não se rendeu. O que acontece? Os soldados puritanos, os soldados de Oliver Cromwell, muitos soldados parlamentares, nem todo mundo ali era puritano de fato, né? Os soldados ingleses, né? Eles começam a matar tanto soldados quanto civis armados, né, segundo ele. Esse episódio é tão pesado na Irlanda que até hoje o Oliver Cromwell ele é odiado na Irlanda, né? Ele é odiado porque ele é dito que ele foi um genocida. Ele entrou lá e ele mandou matar praticamente todo mundo, né? Ele matou soldados, matou civil e por aí vai. E esse episódio ele se torna pesado tanto para a história, né, como também naquele período. O que acontece é que quando ele faz essa invasão e começa a matar diversos irlandeses, soldados irlandeses, civis, senhoras, homens, mulheres e por aí vai, quando eles voltam para a capital de Dublin
E John Owen fica sabendo dessa história, né? John Owen fica sabendo, ele não testemunha, ele não participou de nenhum movimento desse tipo, né? Ele não viu nenhuma guerra na Irlanda, mas ele escutou e ele ouviu detalhes, né, do que aconteceu ali dentro. E aí o que acontece? Ele sai de Dublin, o parlamento chama eles de volta, né? Ele consegue concluir a missão ali de derrubar os inimigos, e quando ele chega em Londres, ele tem a oportunidade de pregar diante do parlamento. E aí o John Owen, ele traz um sermão que é pesado com relação a todo o contexto que ele foi envolvido ali. De um lado, as pessoas que estavam precisando do evangelho, necessitando do evangelho, multidões que se reuniram enquanto o John Owen estava lá para ouvir ele pregar, irlandeses, e do outro lado, os exércitos invadindo uma cidade, matando civis e matando todo mundo. Aí imagina, aqui está um ministro puritano pregando o evangelho, e ali está um homem puritano matando todo mundo, né? Invadindo ali, matando civis armados e por aí vai. Irmão Renato, quer falar alguma coisa? Só uma pergunta. Essas pessoas que iam ouvir Owen pregar eram civis da Irlanda? Isso, eram irlandeses. Exatamente, eram irlandeses, tá? Então, o John Owen, quando ele tem a oportunidade de pregar diante do parlamento, ele fala justamente sobre esse acontecimento. Olha o que ele diz. É interessante a visão dele, né, do que acontece. Abre aspas aqui para o que o John Owen fala diante do parlamento. A obra de Deus na qual vocês estão engajados é a propagação do reino de Cristo e o estabelecimento do padrão do evangelho. Na medida em que você encontrar Deus continuando o seu trabalho, continue o trabalho dele. Em outras palavras, né? Ele está dizendo, enquanto Deus vai abençoando vocês militarmente e vocês estão conseguindo conquistar essas vitórias, vocês devem se empreitar pela obra de Deus, que é a propagação do evangelho. Ele diz, como é que Jesus Cristo, na Irlanda, é somente um leão que mancha todas as suas vestes com o sangue dos seus inimigos, e ninguém o apresenta como cordeiro aspergido com o próprio sangue em favor de seus amigos? Eles estão com os membros do parlamento. Os irlandeses devem gozar a Irlanda enquanto a lua permanecer no céu, para que Jesus Cristo possua os irlandeses. Quisera eu que existisse no presente um pregador do evangelho para cada cidade cercada de muros na possessão inglesa da Irlanda. A terra é conduída e o povo perece por falta de conhecimento. As lágrimas e os lamentos dos habitantes de Dublin, desejosos das manifestações de Cristo, estão sempre diante dos meus olhos. Mas o que é isso tudo? Deus, ele tem outro objetivo? Não é tudo isso para poder abrir o caminho para o Senhor Jesus tomar posse da sua herança, há muito prometida? Vamos parar na primeira parte, isso é, lidar com a justiça com o Senhor Jesus, chamá-lo para a batalha e depois afastá-lo de sua coroa? Deus tem sido fiel em fazer grandes coisas por você. Seja fiel nessa. Faça o máximo pela pregação do evangelho na Irlanda. A pregação do John Owen foi pesada diante do parlamento. O que ele estava dizendo é o seguinte, olha, vocês chamam Deus para abençoar suas conquistas, suas vitórias, e afasta de Deus a sua coroa, né? O que isso significa? A ideia é, enquanto Deus abençoa o parlamento deveria avançar a causa do evangelho para que pecadores sejam convertidos, né? Então, como é que eles chamam Deus para abençoar o trabalho deles e eles não trabalham no serviço de Deus? Como é que eles apresentam Deus como leão, onde as suas vestes são sujas do sangue dos seus inimigos, e não apresentam Cristo como cordeiro sujo do próprio sangue em favor de seus amigos? Então aqui é um tiro no parlamento, quando ele diz que o parlamento devia investir na obra de Cristo na Irlanda para que os irlandeses se convertam ao evangelho. Então não é simplesmente um aspecto político e militar, mas a propagação do evangelho é que estava em jogo. E isso deu certo, né? Parece que alguns dias depois, o parlamento ele estabeleceu uma lei onde eles eram obrigados a auxiliar a propagação do evangelho na Irlanda. Inclusive a manutenção, né, a manutenção da universidade, que formavam ministros, investimento financeiro para abrir outra faculdade para poder enviar ministros puritanos. Então parece que o sermão do John Owen deu certo. Mas aqui ele já deixa claro o espírito puritano dele, né? Ele não é o cara que concorda com tudo. Então todo puritano é assim. O puritano, ele não é alguém que se conforma com o governo, né? Se o governo está indo contra a causa de Cristo, ele tem coragem suficiente para poder estar contra o governo,
pela causa de Cristo. Lutero fez isso com Roma, e quando o parlamento errou, o exército errou aqui, John Owen teve a coragem de fazer isso diante do parlamento, né? Mostrar onde ele estava errado, o que eles deveriam fazer. E isso, de forma alguma, diminuiu a pessoa do John Owen, pelo contrário, isso elevou ainda mais ele, né? A sua coragem e a sua exposição do evangelho e sua exortação. Tanto é que depois da Irlanda, o Cromwell chama ele de novo para fazer uma campanha militar na Escócia. E, mais uma vez, John Owen acompanha o Cromwell na Escócia para pregar para os escoceses, né, para poder estar aconselhando alguns ministros escoceses lá e por aí vai. Então, ele entra nesse aspecto político, mas ele entra como ministro de Cristo, né, como alguém para pregar o evangelho, para aconselhar o Oliver Cromwell, para ser capelão do exército e por aí vai. O que acontece? Quando John Owen volta da Escócia, ele passa pela Irlanda, pela Escócia, ele volta para Londres. Então, 1651, ele é chamado para poder ser o deão da Universidade de Cristo, né, em Oxford, da Igreja de Cristo em Oxford. O deão, praticamente, ele está responsável para poder estar pregando todo domingo para os universitários, né, para os alunos ali que estavam estabelecidos em Oxford. No ano seguinte, o Oliver Cromwell, conquistando cada vez mais espaço, né, conquistando cada vez mais apoio do parlamento, ele é colocado como chanceler da Universidade de Oxford. E aí o Cromwell nomeia o John Owen para ele ser o vice-chanceler da Universidade de Oxford. E é interessante porque é basicamente o seguinte, o chanceler é como se ele fosse o nome, é como se ele fosse um diretor, vamos dizer assim, da universidade, né? Mas quem faz o trabalho não é o chanceler, quem faz o trabalho é o vice-chanceler. Então o chanceler ele dá um nome, mas quem realmente tem que organizar os alunos, o seminário, o estudo, como é que tem que ser o dia a dia da universidade, quem é que tem que se formar e por aí vai, quem tem que fazer tudo isso é o vice-chanceler. Então o Cromwell ele coloca o John Owen, 1652, para poder ele ser vice-chanceler da Universidade de Oxford. Aí aqui já aumenta um pouco mais a oportunidade do John Owen estar envolvido nacionalmente com os futuros ministros que iriam participar ali das igrejas da Inglaterra. Esse período que ele entra em Oxford vai até 1652 até 1657, 58, é um dos períodos mais importantes da vida do John Owen. Por quê? Porque aqui ele vai ter a oportunidade de estar ensinando cada vez mais as escrituras, ele prega todo domingo, tem domingo que ele fica alternando com Thomas Goodwin em outra igreja, né? Então todo domingo ele prega na Igreja de Cristo em Oxford, e um domingo sim e um domingo não, ele prega em outra universidade de Oxford, ali em Santa Maria, junto com Thomas Goodwin. Thomas Goodwin prega uma semana, na outra semana o John Owen está pregando. E a maioria dos ouvintes são jovens, né? São estudantes. É nesse período que John Owen, então, ele escreve algumas das obras deles que se torna clássica e que são extremamente prática, porque ele está lidando com jovens, né? Com estudantes. Então ele começa a tratar ali de alguns assuntos importantes. Por exemplo, é nessa época que o John Owen ele prega uma série de sermões que fica conhecido como a mortificação do pecado. Você já ouviu falar nesse livro? Senão você tem que ir atrás, ele é muito importante. Ele dá uma série de pregações que se transformam num livro onde ele ensina o cristão a lidar com o pecado que ele ainda reside na vida cristã. Então, a ideia é que um cristão ele se converte, o Senhor o salva, o converte dos seus pecados, mas ainda há o pecado que habita no crente. E o crente ele é chamado para diariamente estar lutando contra o seu pecado. Então nessa obra o John Owen ele vai lidar de uma forma extraordinária, né? Como é que o crente precisa lidar com o seu próprio pecado, para ele não cair no engano do pecado e para ele não permanecer no pecado, né? Muitas vezes até usando os meios que Deus dá de uma forma incorreta. Por exemplo, ele está lutando contra certo pecado, mas ele simplesmente ele se vê perdoado no automático. Como assim? Ele não sente pesar pelo pecado. Quando ele peca, ele imagina, não, eu pequei, mas Cristo é suficiente, então amém. Então não há tristeza pelo pecado, não há quebrantamento, não há uma mortificação do pecado. O crente ele simplesmente acredita que se ele vai ser perdoado simplesmente pelo que Cristo fez, então acabou. Esse não é o seu papel. E o John Owen vai mostrar que é o contrário. Quando Deus nos converte e nos concede o Espírito ele nos inclina à mortificação do pecado. É uma vida contra o pecado que antes nos escravizava, né?
Antes da conversão, o cristão, ele vive com o pecado, ele vive debaixo do pecado, ele tem prazer no pecado. Após a conversão, o cristão, ele consegue se opor ao pecado. O pecado não é mais o dominante na sua vida, né? Se ele peca, ele não tem aquela alegria no pecado, ele tem a tristeza. Se ele peca, ele se opõe ao pecado, ele deseja não ter cometido aquele pecado, ele estuda sobre como matar o pecado e por aí vai. Então, nessa época, o John Owen, ele escreve, através de uma série de sermões, sobre a mortificação do pecado. É também nessa época que ele escreve aquilo que é o foco do nosso estudo, né? Que é sobre a comunhão com Deus Trino. Também é uma série de sermões que ele prega diante dos jovens sobre como é que o cristão pode ter comunhão com Deus Trino, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, né? Onde nós não podemos esquecer nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito, na medida em que a Bíblia o apresenta como nós podemos ter comunhão com cada pessoa da Trindade. Então, também é nesse período que ele se dedica a escrever para os jovens sobre como é que nós temos que ter comunhão com Deus, tá? Então, esses assuntos se tornam cada vez mais práticos. Outro livro que ele escreve nesse período, muito parecido com Mortificação do Pecado, é sobre a tentação. Então ele escreve um tratado sobre a tentação, também é uma série de pregações diante dos jovens, né? Onde ele vai ensinar o cristão a lidar com a tentação, sobre a área que ele é tentado, como é que ele pode lidar com isso. Então é nesse período que ele escreve bastante. No entanto, ele não é simplesmente professor dos jovens, mas ele é o vice-chanceler da Universidade de Oxford. Ele é o cara que está antenado ali com as doutrinas que estão sendo ensinadas e com as heresias que estão se levantando. Nesse período, também é o período onde o John Owen escreve algumas obras polêmicas, no sentido de serem apologéticas, né, contra algumas obras hereges que estavam se levantando por aí. Incrível que pareça, é nesse período que existe o famoso embate entre o John Owen e o puritano arminiano John Goodwin, né? Em 1654, deixa eu ver aqui se eu não estou errado. Isso. Em 1654, o John Owen ele escreve um livro enorme, tem 5 volumes, nós já lançamos ele no grupo, viu? Se você perdeu, depois você pede lá. São 5 volumes que nós temos sobre a doutrina da perseverança dos santos. Essa é uma obra que o John escreve, é uma obra enorme, e ele escreve em resposta ao puritano arminiano chamado John Goodwin. O John Goodwin, ele era alguém que era calvinista, mas então ele começa a estudar para dar uma série de doutrinas sobre as doutrinas da graça, e na medida em que ele estuda, ele é convencido que o calvinismo está errado, né? Então ele começa a se aproximar da teologia arminiana. E mesmo ele sendo arminiano, o John Goodwin, ele é conhecido como puritano pela sua devoção, pela sua vida prática, por ele ser um pastor dedicado, alguém que escreveu bastante, ele escreveu muitos livros. Então ele também tinha o interesse de reformar a igreja da Inglaterra. Só que ele é arminiano, né? Então isso é um problema para a igreja da Inglaterra e para a causa puritana. O John Goodwin ele escreve uma obra que se chama Redenção Redimida. Essa obra são mais de 600 páginas, se não me engano é 700 e alguma coisa, onde ele vai defender a verdade geral. Ele vai tratar ali dos 5 pontos do calvinismo, né, de acordo com a teologia de Dort, e ele vai buscar refutar os 5 pontos do calvinismo, e ele estabelece de uma forma muito enfática a redenção geral, né, que Cristo ele morre por todos, não é só pela igreja. Ele vai praticamente defender a ideia de que Cristo a morte de Cristo não é eficaz, não é redentiva. Por isso o nome do livro dele é um trocadilho, né? Redenção Redimida. A ideia é que ele vai libertar a redenção da visão geral que era pregada na época. Ele não acredita na imputação de pecado, tá? Ele não vê a morte de Cristo, por exemplo. Para mim ser salvo, nós cremos que Cristo ele morre pelos meus pecados. Os meus pecados ele é imputado a Cristo, e a justiça de Cristo é imputada a mim. Isso é uma redenção eficaz, que Cristo ele morre só pelos eleitos, só pela igreja. Por quê? Porque Cristo garante a salvação de todos por quem aqueles que ele morreu. A Bíblia apresenta a morte de Cristo como uma morte que traz resultado, que realmente ele conquista aquilo pelo qual ele deu sua vida. John Goodwin não vê dessa forma. Para John Goodwin, essa ideia de que o meu pecado é imputado a Cristo não é bíblica. Ele diz que toda vez que a ideia de imputação é colocada na Bíblia, nunca é com a ideia de que o meu pecado é colocado em Cristo e que a justiça de Cristo é colocada em mim, tá? Isso é importante para a teologia dele. Por quê?
Porque se houver realmente a imputação de pecado, então Cristo não morre por todo mundo. Porque Cristo não vai estar imputando o pecado de todo mundo e recebendo a imputação de todo mundo e nem colocando a justiça em todo mundo. Então, para poder ele tirar essa parte da sua teologia, ele constrói outra teologia por cima, tá? Então, essa Redenção Redimida é um livro muito famoso. Os arminianos têm como um dos principais clássicos da teologia arminiana, né? E o John Owen, ele se coloca como aquele que vai se opor diretamente ao John Goodwin, escrevendo outro livro que é sobre a perseverança dos santos. E aí são 5 tomos onde ele vai refutar e vai lidar ali com a teologia arminiana de John Goodwin. É bem interessante, né? Quem sabe algum dia a gente pode se aprofundar nesse assunto. Continuando, nesse período também está se levantando ali na Inglaterra o socinianismo, né? Outro grupo ali de herege que estava se colocando, né? Eles não reconheciam, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo. O John Owen, obviamente, foi contra os socinianos, a ponto de ele escrever um livro nessa época, que também é muito importante. O nome do livro é O Evangelho Vindicato, é onde ele vai trabalhar justamente contra essa ideologia deles, né? Tem um episódio interessante que acontece nessa época, que é o seguinte: ali na Universidade de Oxford, de repente aparecem 2 mulheres, e essas 2 mulheres, elas começam a pregar contra o estudo da Universidade de Oxford, dizer que eles não deveriam estar fazendo aquilo, que Deus está chamando eles ao arrependimento, abandonar os estudos, abandonarem toda a teologia humana e se renderem ao Espírito Santo no seu interior. E o John Owen, ele manda expulsar essas mulheres. E aí, essas mulheres são expulsas da universidade. Quando chega num certo momento, o que acontece? Essas mulheres voltam de novo, só que dessas vezes elas rasgam as roupas delas, elas ficam nuas ali da parte de cima, e elas começam a dizer que Deus estava falando para o John Owen e para os pregadores, para os ministros da Universidade de Oxford, que assim como elas rasgaram as suas vestes, Deus estava enojado deles. Eles tinham que rasgar suas vestes em arrependimento. E aí o que o John Owen faz? O John Owen manda pegar as mulheres e meterem a piso nas mulheres e botar elas para correr da Universidade de Oxford. De uma forma bem grosseira foi isso que aconteceu. Ele manda os alunos pegarem essa mulher e chicotear elas ali no forma de castigo ali e botar elas para correr. E aí, pelo que eu sei, elas não voltam mais não, né? Depois disso elas não apareceram mais não. Mas você percebe aí o que estava acontecendo. Ele não era mais o teólogo, o pregador. Agora ele estava praticamente lidando com as principais controvérsias que estavam acontecendo ali. Inclusive, um pouco antes dessa época também, o Richard Baxter, que é um grande puritano, ele faz algumas críticas ao John Owen por causa do livro A Morte da Morte na Morte de Cristo, que é justamente defendendo a expiação eficaz. E o John Owen também escreve um livro refutando, lidando com as críticas que o Richard Baxter colocou. Então você percebe ali que ele está caminhando entre amigos e inimigos, né? Entre aqueles que eram completamente hereges e aqueles que eram puritanos também respeitados ali dentro. Então ele se coloca como vice-chanceler, ele começa a escrever bastante nesse período e ele começa a se tornar cada vez mais conhecido, tá? Devido ao estudo e tudo mais, nesse período ele recebe o título o grau, né, de doutor em teologia pela universidade. Vocês lembram que ele saiu de Oxford porque não conseguia estudar em Oxford, né? E aí ele praticamente teve que sair de Oxford. E agora ele volta para Oxford como reitor, como vice-chanceler, e ainda mais ele recebe esse grau da universidade de doutor em teologia. O irmão Renato pode falar? Essa outra pergunta. O que foi que o Richard Baxter viu no livro de John Owen para criticar, eu acho? Rapaz, a teologia da justificação do Richard Baxter, ele tem um probleminha. Até onde eu sei, ele não acreditava na justificação Deus como um juiz. Era mais Deus como um governador, como soberano. Então o que acontece? A morte de Cristo, ela não é necessariamente punitiva pelos meus pecados, né? Não necessariamente. O que acontece? Cristo, ele se coloca publicamente para receber a ira de Deus, né? Para ser condenado ali diante de Deus como uma representação e para tornar possível, não de uma forma eficaz, mas para tornar possível
cada pessoa, cada crente, por exemplo, a receber a possibilidade de ser salvo através de uma nova lei que é colocada em nosso coração por Deus como governador devido à morte de Cristo. Então, por causa da morte de Cristo, a gente tem a possibilidade de receber uma nova lei para poder a gente obedecer o evangelho. Nesse caso, a obediência do evangelho seria o arrependimento e a fé. John, ele vê o arrependimento, ou John não, Baxter, né? Ele viu o arrependimento e a fé como se fossem obras dessa nova lei que Deus estabeleceu para nós. Não como juiz, mas como se fosse um governador. E isso, obviamente, não era aceito de forma alguma por John Owen, né? Ele realmente acreditava na expiação eficaz de Cristo. Não existe uma nova lei que é nos dada, a nova lei do Evangelho, onde a gente, através do arrependimento e fé, Deus nos aceita, né? Não, nós somos aceitos pelo que Cristo fez. Não porque eu creio e me arrependo. Deus nos aceita por causa da obra de Cristo, né? Então a fé, ela é simplesmente um meio para a salvação. Ela não é um mérito para a salvação. Ela é só um meio. A razão de eu ser salvo é a obra de Cristo. Então houve aqui essa contenda, essa desavença entre Richard Baxter e o John Owen. O John Goodwin, que era arminiano, ele também tinha essa ideia de Deus como um governador, né? E que a morte de Cristo era uma representação do que ia acontecer com todos aqueles que desobedecessem e morressem em seus pecados. Então era pior ainda do que a visão do Richard Baxter. O irmão Júlio quer falar alguma coisa? Pronto, essa questão do Baxter, né? Sobre essa visão dele meio controversa. Ele meio que acredita, só resumindo tudo que tu falou, ele meio que acredita que não é algo, CRI é forense, pronto, bateu o martelo, tô justificado. Não, é tipo, agora tem uma nova lei que agora eu tô habilitado a cumprir essa lei para minha própria justificação. Entendeu? Tipo, não, agora tem uma nova vida, então eu posso me justificar agora por meio dessa nova lei e tal. E tem um trecho dele um trecho de uma obra dele em inglês que ele fala que nem perdão nem justificação são perfeitos nessa vida. Exatamente, né? Ele não via a justificação como um ato legal, onde Deus ele nos considera justificado em Cristo. Ele via como se a gente tivesse que obedecer essa nova lei para a gente realmente ser salvo, né? Basicamente, anda perto ali da salvação pelas obras, né? Ele foi um ótimo exemplo em teologia prática. Agora, teologia ortodoxa, ele nunca foi um exemplo. E é interessante que parece que a providência de Deus levou ele a escrever mais teologia prática mesmo, né? Graças a Deus, né? Então... Justamente. Exatamente. Então, essa parte aqui da vida do John Owen é a parte onde ele escreve bastante os seus tratados mais ortodoxos, mais abrangente, e lado a lado com seus tratados práticos, né? Então, nesse período, ele escreve sobre a vindicação do Evangelho, ele escreve sobre a perseverança dos santos, mas ele também escreve sobre mortificação, sobre comunhão com Deus. É interessante como que ele consegue combinar ali, né, essa doutrina e piedade, né? Isso é maravilhoso. 1657, cada vez mais o Oliver Cromwell está sendo um vulto importante na Inglaterra e algumas pessoas começam a querer colocar ele para ser rei da Inglaterra. Deixa eu ver que hora é essa. Pronto. Para ser rei da Inglaterra, oferecendo a coroa para ele, né? Ele não fazia parte de nenhuma das famílias da monarquia, mas o pessoal queria oferecer a coroa para que ele fosse colocado como rei da Inglaterra. Esse período acaba separando dois grupos na Inglaterra. Aqueles que queriam que ele fosse colocado como rei, inclusive o irmão do John Owen nessa época, é o Henry Owen. Henry Owen ele tinha sido sargento, né, ali na Guerra da Irlanda, e ele queria que o Oliver Cromwell fosse feito rei. Mas do outro lado, havia algumas pessoas que achavam melhor não seria bom ele tomar para si esse chamado, né, para poder ele ser rei e ali governar a Inglaterra como monarca. Não seria correto tirar a coroa que era das famílias reais para poder colocar para Oliver Cromwell. Então muitos foram contra essa ideia. Quando ele recebeu a proposta, o Cromwell ele realmente ficou indeciso, né? Se ele iria aceitar, se ele não iria aceitar. Ele ouviu muitos conselheiros. A verdade é que quase ele aceita, quase. Algumas pessoas próximas a ele se juntam, vão com o John Owen, se juntam para John Owen e pedem para John Owen fazer tipo um abaixo-assinado, né?
para poder o nome daqueles que não querem que o Oliver Cromwell, que acha melhor ele não ser coroado rei. E aí o John Owen, ele praticamente encabeça aquilo, porque se ele que está fazendo, né, ele que está organizando, então ele basicamente é o cara que se opõe a Oliver Cromwell para ser rei da Inglaterra. Acontece que o Cromwell acaba cedendo e realmente ele rejeita a coroa, mas a partir dali meio que se coloca uma separação entre Cromwell e o John Owen, né? Eles não começam a ser mais tão próximos como eles eram antes. Cromwell, ninguém sabe se ele fica triste pelo que John Owen fez, ou ninguém sabe o que passou na cabeça dele. A verdade é que politicamente ele se afasta mais do John Owen, e o John Owen começa a perder alguma influência ali dentro da Inglaterra. Inclusive em 57 ele deixa de ser o vice-chanceler da Universidade de Oxford, ele perde esse cargo. No ano seguinte, o Oliver Cromwell, ele adoece e ele morre. E com a morte do Oliver Cromwell, sobe ao poder ali, como Lorde Protetor, né? O filho dele, que é o Richard Cromwell. E o Richard Cromwell, ele não era como o pai dele. Ele não era inteligente, provavelmente ele não era tão devoto, e por aí vai. Ele acaba sendo um problema para o parlamento, pela maneira como ele estava agindo. E o parlamento não gosta, não concorda com as ações do Richard Cromwell e tira o filho do Oliver Cromwell do poder. E aí começa a ter um vazio no poder, né? Precisa ter alguma representação ali, e a Inglaterra não estava satisfeita. O pessoal não estava satisfeito só com o parlamento, não estava satisfeito com esse vazio que foi deixado. Irmão Júlio, pode falar. Pronto, agora eu só queria perguntar se aquela conspiração do Christopher Love com alguns ministros para tentar colocar o rei Charles II na monarquia entra nesse contexto aí. Não, acontece 10 anos antes, quase 10 anos antes. Faz tempo. Acontece uns 9 anos antes, né? É quando o Christopher Love, Thomas Watson e outros irmãos, eles preferem trazer Charles II para a Inglaterra em vez de deixar o parlamento solto com Oliver Cromwell, né? E aí eles não aceitam de forma alguma. Tem muita questão política envolvida, né? O Charles II, né, nessa época, ele praticamente foi aceito pelos escoceses, né? E ele estava dizendo que queria ser pela causa presbiteriana na Inglaterra. Então alguns puritanos achariam melhor trazer Charles II, já que ele quer trazer o presbiterianismo, quer conversar com os puritanos e tal. Só que ao mesmo tempo, nessa época, estava tendo guerra contra a Escócia, e os exércitos escoceses estavam quase entrando ali na Inglaterra. E aí, quando eles entram na Inglaterra, aí uma decisão tem que ser tomada, né? Foi descoberto que alguns puritanos estão a favor deles, e então, para poder conter essa agitação a favor da monarquia, eles têm que matar alguém. Praticamente foi isso que aconteceu. E aí eles escolheram Christopher Love para poder ser executado, né? Ele foi o único que não pediu clemência. Teve até uma carta de perdão, parece, de Cromwell para ele. Dizem que sim, né? Mas nunca foi achada essa carta. Só que passou por 2 soldados, se eu não me engano, aí os soldados não gostavam muito e rasgaram entendeu-se que não tinha perdão mais e foi executado. Dizem, né? Conta-se essa história aí, que houve essa carta, ninguém sabe ao certo. Estranhamente, o Oliver Cromwell não comenta muito a respeito. Então dizem que houve uma carta assim, de perdão, mas que não chegou a tempo. Mas a ideia da morte pública era como se fosse um aviso, né? Então eles liberaram os outros ministros e não liberaram o Love justamente para poder ficar como um exemplo, né? Para poder assombrar. Mesmo o exército entrando na Inglaterra, o exército escocês, então Cromwell ia ficar como exemplo do que o parlamento ia fazer com os próprios ministros puritanos que era a favor da monarquia. Então tinha que servir como exemplo. Mas isso aconteceu muito antes, aconteceu acho que foi 1651, né? Aconteceu uns 9 anos antes, 7 anos antes da morte do Oliver Cromwell. Quando o Cromwell morre e sobra esse vazio no poder, aí o parlamento decide trazer o Charles II novamente para a Inglaterra, né? Ele chega ali em 1660, 1661 para poder ficar ali na Inglaterra e ser novamente restaurado a monarquia. Antes disso acontecer, no ano em que o Oliver Cromwell morre, em 1658, os congregacionais ou os independentes, eles se reúnem no Palácio de Savoy, em Londres, para poder eles redigir o documento, a sua confissão de fé. Praticamente é isso, né? E aí junta ali o John Owen, Philip Ney, Thomas Goodwin e outros congregacionais de grande importância para poder eles redigirem a Declaração de Savoy, como ficou conhecido, que basicamente
é mais para poder evitar o falatório dizendo que os independentes congregacionais estavam cismando, né? Eles estavam ferindo o corpo de Cristo, preferindo uma igreja independente. E aí eles escrevem a declaração de fé, baseado no catecismo, na Confissão de Westminster, né? Nos pontos em que eles concordam, e eles mudam alguns pontos, principalmente ali no que se refere ao governo de igreja e algumas outras coisas a mais que eles mudam ali na Declaração de Savoy. Esse é basicamente um dos últimos passos que o John Owen dá, que são de grande importância até o momento em que a monarquia é restaurada, tá? Então, terminamos aqui esse primeiro grande momento de hoje à noite, falando sobre a vida do John Owen, né? O momento em que ele conhece o Oliver Cromwell, vai para a Irlanda, Escócia, ele se torna deão na Igreja de Cristo em Oxford, ele se torna vice-chanceler, ele começa as séries de pregações famosas, né, que se transformam nos livros práticos, a Comunhão com Deus Trino, Mortificação do Pecado, Tentação. Ele se coloca como polemista, né, tratando ali de obras erradas, hereges inclusive, como os socinianos, escrevendo grandes tratados teológicos, e ele começa a se tornar cada vez mais famoso. Quando ele rejeita a coroa de Oliver Cromwell, ele começa a perder a influência ali no parlamento, inclusive a influência política de uma maneira nacional. Quando o Cromwell morre, ele já não está mais tão próximo de Oliver Cromwell. Inclusive tem um anglicano que ele vai criticar o John Owen, né? E ele diz o seguinte: olha, o John Owen ele é um ministro a quem nós não devemos ouvir. Um exemplo disso é que ele falou para Oliver Cromwell que ele ia ser curado da sua doença e o Cromwell não foi curado, morreu. Então o cara acusou o John Owen de profetizar, entre aspas, que o Oliver Cromwell não iria morrer, mas ele morreu. E aí o John Owen escreve uma resposta, obviamente, dizendo que ele nunca falou isso, que ele mal teve contato com o Oliver Cromwell na enfermidade dele, inclusive ele nem sequer viu o Oliver Cromwell na época de enfermidade dele. Então já estava um distanciamento ali pro John Owen, né, nessa época, tá? Então vamos fechar esse primeiro momento. Os outros dois momentos são muito mais rápidos, porque o negócio começa a ser mais acelerado na vida do John Owen, tá? Falta 7 minutos para encerrar a reunião do Google Meet, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos encerrar essa reunião, 5 minutos para os irmãos beberem água, tomar um café, ir no banheiro, e então a gente retorna e finaliza a reunião em uns 15 minutos, provavelmente, tá? Pode ser? Beleza. Então, vamos encerrar daqui 5 minutos, nós estamos de volta para terminar então essa parte biográfica da vida do John Owen. Então, nós dividimos hoje o estudo nessas 3 partes. Essa primeira parte foi enorme, porque é a parte mais trabalhosa, né, do John Owen, que é justamente esse tempo que ele ficou ali ao lado de Oliver Cromwell e também como vice-chanceler de Oxford. E aí essa é uma parte um pouco realmente mais tumultuada, mais complicada. As outras 2 partes, para a gente finalizar, é basicamente a restauração da monarquia e a perseguição. E, em segundo lugar, o último ministério do John Owen, que vai terminar ali os seus 10 últimos anos de vida como pastor, tá? Então vamos para essa segunda parte, que é mais curta. O que acontece? Com a volta de Charles II no poder, né, a volta da monarquia, ele convoca um novo parlamento, né? Então aquele parlamento antigo ele praticamente é dissolvido, ele se torna um novo parlamento, e a maioria dos que compõem o parlamento agora, para governar junto com o rei, a maioria eram realistas. O que é realista? Aqueles que eram a favor da realeza, do rei, do monarca, né? E juntamente com esse fato deles serem muito a favor do rei, do monarca, eles também eram anglicanos, a maioria. O parlamento antigo, a sua maioria era puritanos e presbiterianos. Agora, esse novo parlamento, a grande parte do parlamento é constituída por monarquistas, por realistas e também por anglicanos. Aí tem um problema, por quê? Porque como o Charles I ele foi executado, né? Ele foi morto. Então o Charles II, quando ele sobe ao trono, aquela conversa de igreja presbiteriana, que ele falou que ele falou com Thomas Watson, com Christopher Love, com outros ministros puritanos, era tudo balela. Ele não cumpriu nada daquilo que ele falou. Pelo contrário, né? Assim que ele se instaurou no poder, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás dos caras que mataram o Charles I. Foi atrás dos ministros que assinaram e tudo. Então, nessa época, alguns ministros realmente são mortos, tá? São executados. O corpo de Oliver Cromwell ele é violado, ele é tirado, né? E é exposto para poder violar ali o túmulo dele. Ele começa essa perseguição política e o parlamento começa a desenvolver algumas leis
que vai se opor diretamente aos puritanos. Então são 6 leis que eles colocam. Eu não vou lembrar de cabeça todas as 6. Até o Sinclair Ferguson ele coloca só 5, né? No livro, eu acho, é 4. Pode falar, Júlio. É o ato de uniformidade, né? Essa é só uma das. Né? Ele coloca 6. É proibido pregar, é proibido... Isso. É um monte de coisa lá. O primeiro ato que ele coloca, primeiro é um ato com relação à realeza. Era proibido qualquer ministro dizer que o rei... falar contra o rei, ou então insinuar que o rei era papista, era romano, né? Então, essa primeira lei, ela proíbe os ministros de pregarem contra a realeza. Aqueles que fizerem isso, eles vão ser taxados de traidor. Então, os pregadores já não podiam mais falar contra a pessoa do rei, ou então assemelhar ele com a doutrina católica, papista e por aí vai, né? Como eles fizeram com Charles I. Então, isso proibiu. Ele é mais famoso que é o ato de uniformidade. 1662, esse ato planejado pelo parlamento, ele desinstituía todos os ministros da igreja, eles tiram a ordenação de todos eles e obriga todos os ministros a serem novamente ordenados conforme a igreja anglicana. Isso incluía aceitar o livro de oração comum, né, que era aquele livro de cerimônia do culto, onde tinha oração prescrita, onde tinha cerimônias que eram para ser prescritas. Eles tinham que aceitar o modelo anglicano de igreja, né? E, obviamente, isso praticamente seria uma negação do chamado anterior, porque eles iam ser desordenados para serem novamente ordenados. Aí foi o tiro no pé do puritanismo. Por quê? Porque a maioria dos pastores puritanos não concordaram com o livro de oração comum, não concordaram com esse ato de uniformidade. Nessa época, quase 2.000 pastores puritanos saíram das suas igrejas. Né? Automaticamente, eles foram expulsos das igrejas. Isso era mais ou menos 1/5 do clero da época, né? Quase 2.000 pastores. E aí, irmão, o meio de vida desses pastores é a igreja, é o ministério. Então, quando eles rejeitaram o livro de oração comum, eles rejeitaram o ministério e o seu sustento, né? Eles abandonaram o sustento praticamente. Eles foram, entre aspas, alguns chegaram a passar fome, alguns sofreram perseguição e por aí vai. Então, quase 2.000 ministros saíram aí nessa época, inclusive John Owen. John Owen foi um daqueles que tiveram que deixar o ministério por causa desse ato. Outro ato que foi colocado nessa época também foi o ato das reuniões clandestinas. Era proibido qualquer reunião de crentes fora da igreja da Inglaterra. Então, qualquer pessoa, a partir de 5 pessoas que se reunissem numa casa para estudar a Bíblia, para orar e cantar, as pessoas eram multadas ou até presas, né? Elas eram investigadas porque eles estavam fazendo uma reunião fora da igreja da Inglaterra. Isso proibiu os pastores puritanos de pregar nos vilarejos, de pregar escondido, de pregar nas casas. A casa que abria a porta para receber um pregador puritano, eles eram multados, né? Eles eram perseguidos. Aí eu até botei aquele trecho no grupo, né? Que o John Owen, o que ele fez nessa época? Ele tinha uma propriedade em Hampton, que era o local onde ele nasceu, e ele foi para sua casa e todo domingo ele costumava pregar para uma pequena congregação que se juntava ali, né? Inclusive de pessoas famosas. Alguns lords participavam dessas reuniões. E os soldados começaram a estranhar o movimento e várias vezes invadiram a casa do John Owen, né? E numa dessas vezes eles pegaram 6 caixas de pistola que tava ali dentro, né? Eram conventículos armados, que era proibido também. John Owen teve que fugir algumas vezes. Inclusive, nessa época, outra lei que foi estabelecida era a lei das 5 milhas. Nenhum ministro puritano podia estar dentro de 5 milhas da última congregação a qual ele pregou, do último ministério onde ele pastoreou. Era proibido. Então, o cara que pregava numa cidade, num bairro, ele não pode pregar dentro de 5 milhas ali, porque senão ele é preso. E nessa época, um dos pregadores famosos que foi preso foi o John Bunyan, que foi o escritor do Peregrino, né? Ele é preso nessa época. Richard Baxter também é preso nessa época. Então, alguns ministros são presos por estarem desobedecendo a lei da Inglaterra, né? A ideia realmente era suprimir o puritanismo. Então era proibido o cara estar perto da igreja que pregava, era proibido qualquer reunião fora da igreja da Inglaterra, era proibido um ministro que não se conformasse com a igreja da Inglaterra, era proibido qualquer um fora da igreja da Inglaterra de exercer um cargo público, de ser militar. Então os puritanos não podiam ser militar,
a não ser que eles congregassem numa igreja da Inglaterra. Então os caras realmente estavam minando o puritanismo, né? Inclusive nessa época tem gente que diz que o puritanismo morreu aqui, né? Nessa época onde o rei volta e ele começa a fazer esses atos. Eu não concordo, né? Eu acredito que o puritanismo vai se findando, mas ele acabou depois de 1689. Mas enfim, então o que acontece com o John Owen? Ele começa a pregar escondido nesses lugares. Tem uma parte da vida dele, antes de 1665, né, que foi ali a praga que atingiu Londres. Antes desse ano, ele se escondeu em alguma casa com a mulher dele, né? Ele tinha muitos amigos ricos, né, proprietários, gente da política e tal. Ele se escondeu com a mulher dele em uma dessas casas e enviou o filho dele para outra casa, para outros lares. E aí 2 filhos do John Owen morrem nessa época. 2 crianças, né, não alcançaram nem a fase adulta. Então é um tempo difícil para o John Owen. Além da perseguição, além de estar cuidando da sua família, ele tem que lidar com o luto justamente em plena perseguição, né? Ele perde o ministério, perde o cargo público, ele perde seus filhos, né? Que são mortos, que morrem, né? De doença. Então ele passa alguns momentos difíceis da vida dele. Um cara que era famoso, que costumava andar dentro do parlamento livremente, né? Nos castelos. E aí agora o cara foge, né, como se fosse um fugitivo, pregando escondido, correndo de um lado para o outro, tendo que ficar na casa dos outros, né, mandando os filhos para outro canto para poder não serem pegos também. E ainda lidar com o luto não é para qualquer um não, né, é uma situação difícil e complicada que ele passa na vida nesse período. Esse período, inclusive, também ele tem um momento onde ele e a sua mulher, ele é abrigado na casa de uma lorde, de uma senhora rica, junto com Thomas Goodwin. Então Thomas Goodwin também, nessa época, ele estava tendo esse tipo de perseguição, tá? Em 1665, a grande peste, né, atinge Londres, ali matando diversas pessoas, e muitos pregadores começam a dizer que isso é juízo de Deus sobre a Inglaterra, por terem expulsado os puritanos, os ministros, o verdadeiro evangelho. No ano seguinte, quando a peste acaba, 1666, então começa o grande incêndio de Londres. E aí muitas pessoas acabam perdendo tudo, né, no incêndio que acontece em Londres. E mais uma vez o pessoal bate na tecla. Isso é juízo de Deus contra a Inglaterra, pelo que a Inglaterra está fazendo com os puritanos, com os ministros. Isso bate tanto na cabeça do parlamento, que no ano de 1667, o rei Charles II, então ele faz uma declaração de indulgência. Nessa declaração de 67, ele permite grupos não anglicanos se reunirem. Tá? Então, finalmente, ele dá uma folga para os puritanos ali, né? Ele permite com que eles se reúnem. Nessa época, em 67, é quando, por exemplo, o John Owen ele faz uma carta pública agradecendo ao rei por ele ter feito isso, né? Por ele ter concedido, ter parado para pensar que o certo seria ele dar liberdade aos cristãos para adorar de acordo com a sua consciência cativa a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que a gente tem a famosa história do John Bunyan e do John Owen, né? Que o John Bunyan está preso e o John Owen fala para o rei, Charles II, né? Eu daria todo o meu intelecto para poder pregar como ele. Só que tem uma coisa estranha nessa história. Se o Charles II está perseguindo os puritanos, como é que o John Owen vai dizer isso para o Charles II? Se o Charles II está perseguindo os puritanos. Se o John Bunyan, que era puritano, está preso, como é que o John Owen está livre nessa época? Aí é justamente graças a esse ato de indulgência, viu? Esse ato de indulgência que dá liberdade aos puritanos um tempo. O John Owen, como um cara que andou no meio da política, ele é inteligente, né? Então ele escreve em agradecimento ao rei e tal. Ele meio que age como representante dos puritanos, principalmente dos congregacionais. Então isso melhora a visão do John Owen diante do rei, diante daqueles que são políticos, que são contrapostos a ele, tá? Então ele começa a angariar alguma influência não, né? Mas algum respeito, né? Por estar falando publicamente diante do rei e por aí vai. Então termina essa segunda parte, basicamente é isso, da restauração da monarquia e da perseguição. E agora nós vamos para a última parte da vida do John Owen, tá? 1673, o John Owen ele tem uma pequena congregação e ele se junta com uma congregação maior de outro puritano, que é do Joseph Caryll. Joseph Caryll ele foi membro da Assembleia de Westminster e ele morre
Então o John Owen ele junta as duas congregações para poder ele estar pregando. Esses são os últimos 10 anos da vida dele. Ele junta em 1673, 10 anos depois, 1683, ele morre, tá? Então, esse período de 10 anos, esses últimos anos da vida dele, por incrível que pareça, é o período onde ele praticamente passa a escrever muito mais do que costumava escrever. Ele começa a escrever bastante. O Sinclair Ferguson, no livro, ele vai dizer que quase 24 obras saem da mão de John Owen nessa época. Então o cara praticamente lança quase 24 livros em 12 anos. Ou em 12 anos não, em 10 anos, né? E ainda mais cuidando da igreja, da congregação e por aí vai. Pode falar, Júlio. O John Owen, no final da vida dele, né? Ele adoece de quê, realmente? Rapaz, ele teve pedra na vesícula, mas o que mais perturbava ele era a pedra na vesícula, parece que ele tinha, que causava muita dor nele, intensa, e ele não conseguia nem pregar. Então pode ser também, nesses últimos anos, que ele não conseguia pregar muito bem, que ele passou a escrever mais ainda, né? Ele aproveitou para escrever bastante. Foi basicamente isso. Eu acho que o Sinclair Ferguson ele coloca isso no livro. Deixa eu dar uma olhada aqui só para ter certeza. Tá aqui, ó. Ele vai falar que ele sofria de asma severa e pedra de vesícula. E às vezes ele estava doente demais para pregar. Então foi basicamente isso, né? A medicina da época era horrível, viu, gente? Só para lembrar. O Richard Baxter, ele engoliu uma bala de ouro porque o pessoal dizia que ia fazer bem no intestino. Ele engoliu uma bala de ouro, né? Então a medicina na época era a medicina dos horrores, né? Como o pessoal diz. O Spurgeon fumava charuto porque naquele tempo os médicos diziam que fazia bem. Isso, né? O pessoal dizia que fazia bem e o cara tava lá fumando charuto. Até hoje o pessoal condena ele, né? Então, ele começa a pregar nessa congregação. Ele tem o David Clarkson, que é outro puritano, como assistente dele. E assim ele começa a terminar seus últimos dias, tá? Pra gente finalizar, eu queria realmente ler a última carta que o John Owen escreveu para um amigo dele, um dia antes da sua morte. Ele escreveu a Fletchwood, que era um amigo dele, e olha o que ele escreve. Ele já sabia que ele ia morrer, né? Ele já esperava a sua morte. Então ele começa a escrever sua última carta. Ele escreve o seguinte, olha o que ele diz. Vou para aquele a quem minha alma tem amado, ou melhor, que me amou com amor eterno e o qual é a base de toda a minha consolação. Essa passagem é bastante enfadonha e cansativa, através de dores de diversas espécies, que são todas mandadas em meio a uma febre intermitente. Tudo foi providenciado para me levar a Londres hoje, atendendo ao conselho do meu médico, mas todos nós ficamos desapontados por minha total incapacidade de fazer a viagem. Cara, que interessante, né? Todo mundo se preparou para levar ele para Londres, né, para cuidar da saúde, e ele disse que ele era incapaz de viajar. Todo mundo ficou decepcionado porque não ia conseguir levar ele. Ele não conseguia. Ele estava num estado tão mal que ele não ia conseguir viajar para Londres para poder cuidar da sua saúde. Aí ele diz: estou deixando o navio da igreja em meio a uma tempestade. Mas enquanto o grande piloto estiver nela, a perda de um pobre remador inferior não será considerável. Viva e ore, espere e não te desespere. A promessa permanece invencível de que ele jamais te abandonará, nem te desamparará. O cara sabia que ele ia morrer, mas ele estava confiante em Cristo, né? Interessante. No último dia da morte dele, no último dia de vida dele, né? No dia que ele ia morrer, no dia 24 de agosto de 1683, ele morreu lúcido. E ele morreu depois de ter recebido uma visita do William Payne, que ele foi um ministro, né, também. E o William Payne falou o seguinte: a notícia que o William Payne foi dar para ele é que o livro que ele escreveu, o último livro que o John Owen escreveu, que é A Glória de Cristo, estava começando a ser impresso naquele momento. Então o John Owen, antes de morrer, ele recebeu a notícia que o último livro dele, que era Meditações sobre a Glória de Cristo, onde o último momento de vida dele ali, ele passou mais tempo meditando sobre Cristo, a sua glória, e ele escreveu algumas meditações para ele e achou por bem publicar, né? Então no dia da morte dele, ele recebeu essa notícia que o livro estava sendo impresso. E ele disse o seguinte: estou feliz em saber, irmão, irmão Payne, finalmente é chegado o dia há muito tempo desejado, em que eu verei essa glória de outra maneira que jamais vi antes, ou seria capaz de ver enquanto neste mundo. Então, nesse dia, o John Owen ele falece, ele morre no dia 24 de agosto de 1683.
O dia em que os puritanos foram expulsos, mais de 2.000 puritanos, também foi no dia 24 de agosto. E o dia 24 de agosto também foi a noite de São Bartolomeu, né? Onde então mais de centenas e centenas de pregadores, de ministros, de protestantes foram mortos. Então nesse dia 24 de agosto, que celebrava o dia de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, que foi o dia em que os puritanos foram expulsos da Inglaterra, foi o dia que Deus achou por bem recolher a vida do John Owen. Na semana seguinte ele foi enterrado e ele foi recebido por uma comitiva muito grande de nobres. Tinham mais de 60 nobres, muitas carruagens, muitos cavalos estavam ali para poder levar o corpo de John Owen para ser enterrado. E ele não podia ser enterrado dentro da cidade, ele foi levado para o cemitério ali dos inconformistas, ali nos limites da cidade, para poder ser enterrado, onde ali alguns dos amigos dele já estavam enterrados, inclusive Thomas Goodwin e outros que serão enterrados depois dele, como David Clarkson. Então é assim que o John Owen ele finaliza e entrega a sua vida, né? Falando sobre a glória de Cristo, o desejo de ver essa glória de um jeito que ele jamais imaginou. É interessante, né? Essas considerações, o John Owen disse que muitas das coisas... Irmão Renato, quer falar? Não, porque ele fala, né, que queria ver a glória de Cristo, me lembrou o Timothy Keller, né? Sim, né? Que queria porque queria agradecer pelas orações dos irmãos, mas queria porque queria ver Cristo, né? Exatamente. Ele morreu com essa mesma aspiração, essa mesma certeza, né? E ele morreu lúcido também, né? Com essa mesma convicção de ver a glória de Cristo. No livro dele, se você comprar, tem em português, né? Meditações sobre a glória de Cristo. Uma das coisas que eu mais acho interessante é que ele vai dizer que um dos nossos maiores prazeres no céu não vai ser físico, vai ser intelectual, vai ser a nossa apreensão da glória de Cristo, não só de uma forma visível, não só de uma forma física, não só de uma forma material, não só com o corpo glorificado, mas aquilo que a nossa mente vai conseguir apreender. E ele disse que se essa é uma das grandes belezas que nós vamos ter na eternidade, graças a Deus essa é uma das belezas que nós podemos começar a aprender agora. Porque desde já nós podemos começar a meditar sobre a glória de Cristo, começar a aprender essas riquezas espirituais através da nossa mente. Ele disse que a leitura de todo cristão é para conhecer a glória de Deus em Cristo. Você lê um livro, você vai estudar um assunto, é para que você possa ter uma visão cada vez maior da glória de Deus em Cristo. Amém? Irmão Júlio, pode falar e nós vamos encerrar.